Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal e confirme a sua inscrição, é de graça. Clicou no botão inscrito, inscreva-se, está inscrito, ponto. Deixe o seu like e acione o sino das notificações e receba diariamente os nossos conteúdos, os nossos vídeos e as nossas transmissões. É tudo de graça. Se inscreveu, deixou o like, ponto, vamos juntos. Gente, temos muitos assuntos para falar do Vasco, mas eu quero começar esse vídeo de hoje, né? Preciso até começar com uma nota muito triste, né? Perdemos o grande jornalista Gilson Ricardo. Principalmente quem mora aqui no Rio de Janeiro conhece o Gilson Ricardo da Rádio Globo, da Rádio Tupi agora recentemente, entre outras emissoras. Eu cresci escutando o Gilson Ricardo, é um desses caras, um grande âncora, né, do futebol. Para quem acompanha o âncora, né, quem sempre gostou do rádio brasileiro vai lembrar do Gilson Ricardo. Um cara, uma perda daquelas, né? Parece que ele trabalhou ontem na Rádio Tupi, ele sofreu um infarto e veio a falecer. Deixo aqui meus sentimentos aos familiares, amigos. Eu tive algumas oportunidades de conversar com o Gilson Ricardo nos estádios, né? Poucas vezes, não tantas vezes. O Gilson não era tanto de estádio, né? Acho que ele era mais do estúdio ali na emissora. Mas um grande abraço, que Deus o tenha, descanse em paz e obrigado por tudo que você fez pela comunicação, pelo jornalismo esportivo brasileiro, Gilson Ricardo. Força aos familiares e amigos pessoais, tá certo? Gente, agora saindo desse assunto triste, entrando no assunto Vasco da Gama, né? Porque o Vasco hoje, né? Hoje, o Vasco corre atrás contra o tempo de mais um goleiro, mais um meia de ligação, mais um não, porque o Vasco não contratou esse meia, né? Mas tem esse meia no elenco. Falei ontem sobre o Marlon Gomes, temos aí também o Alex Teixeira e vamos comentar sobre isso, né? Comentar também sobre esse atacante, lado de campo, já tem o nome do atacante aí, surgiu o nome do atacante, vou falar sobre isso, até porque quem é Vasco e acompanha a base do Vasco vai saber e entender de que eu estou falando. E também da lesão séria que sofreu o De Luca. Até por isso, né, começando logo nesse assunto aqui, o De Luca chegou no Vasco, veio do Bahia, né, para o Vasco, um jogador que veio por empréstimo. O Vasco não teve nenhum custo, né, para contratar o jogador em definitivo. Enfim, estava treinando até bem, mas sofreu uma contusão, é natural do futebol, né? E aí, com isso, e a lesão foi séria, né? Não tem aqui, depois eu vejo com a assessoria de imprensa do Vasco, o tempo de recuperação do volante De Luca, né? Que veio recentemente, vou repetir aqui, do Bahia. Então, assim, o Vasco agora, mais do que nunca, vai precisar correr atrás de mais um volante, né? Mais um jogador para... Mas na minha opinião aqui, sendo muito sincero, é mais um nome que o Vasco vai precisar garimpar bastante. O Vasco tem que contratar? Tem, show de bola. Tem o Galarza, que pode jogar ao lado do Jair. O Vasco não pode usar, no exemplo, Zé Gabriel, para sair jogando, como o Zé Gabriel fez agora, e deixar o Jair mais atrás. O Jair tem muito mais qualidade do que Zé Gabriel para sair jogando e para, enfim, fazer com que essa bola chegue mais redonda no ataque do Vasco. Não dá. Essa é a minha opinião, não dá. Jair e Zé Gabriel não cabem. O Zé Gabriel tem qualidade demais e o Zé Gabriel, o Jair, desculpa, tem qualidade demais e o Zé Gabriel acaba matando ali a evolução do próprio Jair, né? Esconde o Jair, né? Não é legal. Eu acho que até porque eu acho que o Maurício Barbieri não vai usar os dois jogando juntos ali, quase impossível, né? Bom, gente, falando agora sobre o Léo Jardim, né? O empresário do goleiro, né? O Vasco busca mais um goleiro no mercado, apesar do Ivan estar fazendo grandes defesas e tudo mais. Fez, né, grande defesa, pelo menos no único jogo que ele jogou, quando foi exigido, ele deu conta do recado. Né? Vasco busca, por quê? Thiago Rodrigues, a diretoria praticamente descartou, o departamento de futebol praticamente descartou, por conta do que ele fez, né? No meu entendimento. Ah, não quero ficar, não vou ficar. Pô, se ele ficasse quietinho na dele,
hoje seria o segundo goleiro do Vasco e tudo mais. Mas não, ele infelizmente voou para o outro lado, no mundo ilusório, acabou não recebendo oferta nenhuma. O segundo goleiro passou a ser o Alexander, o terceiro goleiro passou a ser o House, que agarrou durante o Campeonato Carioca. E o Vasco ainda busca mais um goleiro para disputar posição com o Ivan. Isso faz com que o jogador não fique ali, né, naquela ondinha de que a vaga é dele, ele está garantido no time titular. Pô, top de linha, tem que ser assim, contratar 2 jogadores por posição para brigar literalmente com um jogador que hoje no Vasco é o titular, tá? Sobre atacante, é estranho, né? Emerson Urso, na temporada passada, né, não nessa Copa São Paulo, mas na Copa São Paulo passada, o Emerson Urso foi jogador do Vasco. Ele, inclusive, ficou no banco daquele time, que foi longe na Copa São Paulo, em que o Figueiredo foi um artilheiro, né, um dos artilheiros ali, se destacou muito na Copa São Paulo Futebol Júnior. É estranho o Vasco não conseguiu chegar no denominador naquele momento, e o Emerson saiu do Vasco, era um jogador com certo destaque, mas era banco, né, entrava no segundo tempo, incendiava o jogo, baixo a linha, habilidoso, de perna canhota e tal. Assim, mas não, na minha opinião, seria mais um nível base para o Vasco colocar no time ali. Essa é a minha opinião. Ah, mas tá acima do Figueiredo, tá acima do Gabriel Peck, tá acima do Ignaldo, tá acima do GB, tá acima do Eric Marcos. Não está, tá? Não está, não é esse jogador todo para superar os meninos que o Vasco tem na base hoje, não é. Então, assim, se for para buscar um ponta, se for para buscar um jogador de velocidade pelo lado esquerdo do campo que o Vasco precisa, não é o Emerson Urso. Então, contrata um jogador mais robusto, vá atrás de um jogador mais experimentado para você colocar no elenco, até porque o Vasco precisa de 11 jogadores, pelo menos, para montar um time titulares, né? Falta ainda um meia, um jogador lado de campo pelo lado esquerdo, um jogador de defesa para jogar do lado do Léo ali, uma defesa firme, forte. O Vasco não tem esse defensor no elenco também, jogador brabo ali pelo lado direito, enfim, como foi outros zagueiros no Vasco foram, né? Lá atrás o Dedé e o Anderson Conceição, não, era Anderson Martins, desculpa, também. Mas assim, o Conceição hoje é jogador do lado esquerdo, joga do mesmo lado do que o Léo, não vai funcionar jogando com a perna invertida, então o Vasco não tem mesmo que inventar contratação. O Vasco tem que ir atrás, acertar, colocar no elenco, entregar para o Barbieri, ó, tem esse aqui. Barbieri segue aí junto com o departamento de futebol do Vasco. O Vasco deve ter, né, algumas novidades aí nas próximas horas. Vamos apurar diariamente, a partir de hoje, os próximos reforços. Tem jogo contra o Volta Redonda agora, né, pelo Campeonato Carioca. Vamos entender, o Vasco chega hoje, né? O Vasco, na verdade, o Vasco chega, mas tem um período. Eu noticiei isso ontem. O Vasco, obrigado a Sara, comunicação do Vasco, assessoria de imprensa do Vasco, espetacular, a Sara, sempre mantendo a galera muito bem informado. Então, assim, o que acontece? O Vasco viajou ontem dos Estados Unidos para o Brasil, chega, descansa hoje, ponto, e amanhã retorna às atividades normais no CT Moacir Barbosa. Isso aí é importante, né? Acho que agora a pré-temporada não terminou, continua ainda, porque a preparação continua dentro do Campeonato Carioca. Eduardo, mas o Vasco tem que se recuperar no futebol, no Campeonato Carioca, na verdade. Gente, muito entre aspas, né? Tem que se recuperar, mas nós não podemos entender e aceitar que o Vasco ganhou de 5, de 6, de 10 de um time aqui, porque sabemos que o futebol carioca é muito fraco. Então, Eduardo, prefiro que o Vasco passe até certas dificuldades dentro do Campeonato Carioca para, esse lado aqui tá difícil, hein? Tem que contratar um ponta, hein? A coisa não tá legal, hein? Mas, enfim, é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco, né? Peço sempre para que você deixe o like, sempre para que você se inscreva e compartilhe os nossos conteúdos aqui também. Para quem não me segue no Instagram, é duduferrari.n de navio, vdevida@gmail.com. Segue lá e vamos conversar também no privado, né? Porque você, torcedor vascaíno, é o maior patrimônio
aqui do canal Vasco Connection também. Um beijo no coração de todos, uma excelente semana e saudações vascaínas.